Olá, turma! Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos circuitos trifásicos. Agora vamos entrar nos circuitos da topologia triângulo. Especificamente na aula de hoje, triângulo equilibrado. Então, o circuito triângulo ele é representado pela letra grega delta, né? Então, ele tem uma topologia na qual nós alimentamos as impedâncias através das tensões de linha e não das tensões de fase. Então, ligamos cada uma das impedâncias às linhas. Então, neste exemplo aqui, temos um alternador, um gerador trifásico em estrela. Inclusive temos o neutro dele aqui, mas o condutor neutro nem é utilizado. Então as linhas deste gerador são ligadas, né, às impedâncias. Então aqui no caso a impedância 1 está ligada entre a linha A e a linha C. A impedância 2 entre a linha A e a linha B. E a impedância 3 entre a linha B e a linha C. Então, novamente, as cargas são submetidas à tensão de linha. E o requisito para ser um circuito equilibrado, as impedâncias devem ser idênticas, similar ao circuito estrela equilibrado. Então, também, para ser considerado equilibrado, as impedâncias devem ser idênticas, ou, né, as cargas que nós tivermos em cada uma das lados, ligado a cada uma das linhas, né, as três ligações aqui devem ser idênticas. O conjunto de resistências ou o conjunto de impedâncias que tem em Z1 tem que ser idêntico ao conjunto de impedâncias do Z2, tem que ser idêntico ao conjunto de impedâncias de Z3. Então temos aqui a tensão de linha AB, né, idêntico como o circuito estrela, né? Então essa tensão de linha está alimentando aqui neste caso a impedância 2, a BC, que é entre linha B e linha C, que está alimentando a impedância 3, e a CA, que está alimentando a impedância 1. Então aqui, nas linhas, assim, pessoal, as identificações vão variar, vão ser várias maneiras de fazer essa identificação gráfica das correntes. Pode ser usando letras, usando números, usando letra maiúscula para linha e minúscula para as fases, correntes de fase. Então assim, vamos ter uma grande gama de modos de representar, mas nós temos que olhar o contexto, tá? Aqui neste caso eu estou usando IA, né, para corrente de linha A. Vocês vão encontrar livros ou bibliografias que vai estar a letra R aqui, ou vai estar em vez de A vai ser 1. Então vai variar. Tá? O que tem que ficar claro na hora de nós determinarmos que nós estamos determinando de fato uma corrente de linha ou uma corrente de fase. Tá? Então, seguindo, né? Então aqui temos a corrente de linha B e aqui embaixo corrente de linha C. Então na linha A, corrente A, linha B, corrente B e linha C, corrente C. O mais comum é nós utilizarmos para a corrente a mesma identificação que já tínhamos na linha, né, ou da fase da linha. Aqui na impedância, temos a corrente 1 que passa pela impedância 1, corrente 2 que passa pela impedância 2 e corrente 3 que passa pela impedância 3. Essas aqui, pessoal, nós conhecemos por correntes de fase. Tá? Olhem só então, no circuito estrela, a corrente de fase e corrente de linha era a mesma. Tá? Aqui não, aqui nós passamos a ter
corrente de linha diferente da corrente de fase. Então a corrente de linha que justamente vem da linha, né, da alimentação, e a corrente de fase ela é inerente às impedâncias, tá? As impedâncias aqui na carga. Se a fonte ela tiver a topologia estrela, que está sendo o nosso caso, nós temos no gerador as tensões de fase, porém na carga só chegam as tensões de linha. E isso é meio óbvio, né? Porque a ligação triângulo ela só consegue ligar as linhas. Tu não tem como ligar uma tensão de fase, não tem lugar para o neutro aqui, tá? Então essa é outra coisa que vai ocorrer no circuito triângulo, na carga triângulo, não tem ligação com o neutro, tá? Podemos ter algumas situações em que teremos cargas mistas, mas aí é outro departamento, tá? Então o circuito pode ter uma parte dele em triângulo e outra parte dele existir uma outra carga em estrela, mas aí é outro departamento, tá, pessoal? Mas aqui, num circuito equilibrado, triângulo, não tem lugar para neutro, né? Não tem como colocar neutro. Em relação às correntes, né? Então nós temos as correntes de fase nas impedâncias e as correntes de linhas nas linhas de alimentação, aquilo que a gente já tinha dito antes, tá? Então aqui neste circuito, corrente IA, IB e IC, correntes de linha, aquilo que nós já tínhamos dito antes. Simplesmente as ILs, né? I1, I2 e I3 neste circuito, correntes de fase, as IFs. Assim como temos uma relação entre tensão de linha e tensão de fase no circuito estrela, temos uma relação entre corrente de fase e corrente de linha no circuito triângulo. No caso do triângulo equilibrado, pessoal. Então, a corrente de linha é raiz de 3 corrente de fase, assim como a corrente de fase é corrente de linha dividido por raiz de 3. Então, vejam só, temos essa relação aqui para as correntes, mas apenas para o circuito equilibrado. Recapitulando de uma das últimas aulas, né, que nós temos dois sistemas de sequência de fase, né, nos circuitos trifásicos. Temos o sistema ABC e o sistema ACB, né, que vai determinar a sequência que nós teremos dos ângulos de defasagens das tensões. Consequentemente, o ângulo de defasagem das correntes também vão ser implicados por isso. Então, retomando isso aqui, né, das últimas aulas, né, então temos aqui o diagrama fasorial da sequência ABC, que é a que nós vamos adotar para os nossos exercícios. Então vamos ver aqui, ó, temos a tensão de linha UAB, ó, ela vai estar no ângulo de 30 graus. A UCA vai estar esses 30 graus mais 120. Então o CA vai estar no ângulo de 150 graus. Já a tensão de linha UBC vai estar no ângulo de 270 graus ou menos 90, tanto faz, tá? Então aqui está a nossa colinha. Se fosse um circuito trifásico, considerando só as tensões de fase, tensão A no ângulo 0, B no 240 e C 120. Como agora nós vamos trabalhar com as tensões de linha, então, tensão de linha AB, 30 graus, BC 270 e CA 150. Correntes de fase, né? Então a corrente de fase 1, tá, da impedância 1, ela vai estar alimentada pela linha C e linha A. Então o CA dividido por Z1. A 2, ela vai estar alimentada, a impedância 2 é alimentada pela linha B e a linha A. Então o AB. Então o AB por Z2 vai dar a corrente de fase 2. E a corrente de fase 3, ela vai ser, então a impedância 3 é alimentada pelas linhas B e C, então vai ser UBC dividido por Z3,
No circuito equilibrado, temos que lembrar que os módulos das correntes de fase são idênticos. O que é o módulo da corrente de fase? É o valor que nós encontramos antes do ângulo de defasagem, quando nós temos a corrente em notação polar. Então esse é o módulo das correntes. Então os ângulos vão ser diferentes. Aliás, no circuito equilibrado, os ângulos vão estar defasados de 120 graus nas correntes também. Porém, o módulo das correntes vai ser idêntico. Já as correntes de linha, né, as correntes que nós temos nas linhas do circuito, nós, para determinarmos elas em notação polar, nós temos que aplicar a primeira lei de Kirchhoff para as correntes. Então, também é conhecido como as lei dos nós. Então, nós vamos ter que olhar para cada um dos nós aqui e verificar, aplicar a lei de Kirchhoff para eles, né? Então, o que diz a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós ou lei das correntes? A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar para o nó A, esse nó aqui de cima, tá? Que é a emenda que vem da alimentação da linha A, conecta com a impedância 1 e a impedância 2. Tá? Então vamos olhando aqui para o sentido das correntes. Corrente A está entrando no nó, corrente 2 está entrando no nó e a corrente 1 está saindo. Então temos o seguinte, soma das correntes que entram, que apontam para o nó, é a IA e a I2. Então IA mais I2 é igual à corrente que sai, que é a I1. Então agora vamos passar o I2 para o outro lado, né? Então vai ficar corrente A igual a I1 menos I2. Para o nó B, né? Corrente que entra é a IB e a I3, e a que sai é a I2. Então vamos ter IB mais I3 igual a I2. Colocando o I3 do outro lado, temos IB igual a I2 menos I3. E no nó C, a análise é parecida, né? Então a corrente que entra é a C e a I1. Então IC mais I1 é igual à corrente que sai, que é I3. Então teremos IC igual a I3 menos I1. E no circuito equilibrado, né? Triângulo equilibrado, o módulo das correntes de linha serão idênticos. Então, o módulo da corrente de linha A vai ser igual ao módulo da corrente de linha B, que vai ser o módulo da corrente de linha C. No caso das potências, né, se a gente pegar individualmente cada uma das impedâncias, né, então a primeira impedância ela está sendo alimentada pela tensão de linha CA. E a corrente dela é a I1. Então, individualmente, a potência daquela impedância, a S1, daquela fase, é o CA vezes I1. Vai dar a S1. A mesma coisa para S2, o AB vezes I2. E para a terceira, o BC vezes I3. É a tensão de alimentação da impedância vezes a corrente dela. Tensão da impedância vezes a corrente dela. Como as três são idênticas, a gente pode somar, né? Vai dar S1 mais S2 é S3. Então podemos simplificar para isso aqui, ó. A potência aparente é a 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de fase, levando essa analogia de cima, ou raiz de 3 tensão de linha vezes corrente de linha. Aliás, esta equação que está em amarelo é a que nós mais utilizamos, né, no dia a dia. Na prática, essa é a mais utilizada para determinar a potência aparente, ou ainda se quer se determinar a corrente de linha de alimentação que vai ser exigida por uma carga. Para a potência ativa, né, é a mesma coisa vezes cosseno φ, né, cosseno φ1, φ2 e φ3. Então poderíamos estar somando essas potências, como são idênticas, né? A analogia é a mesma. Só agora acrescentamos o cosseno φ das impedâncias. E para a reativa, mesma coisa, né?
só que agora substituímos, em vez de cosseno de φ, por seno de φ. Então, como o circuito é equilibrado, podemos também resumir a essas duas equações aqui. Para as potências, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, isso continua válido. Então, o quadrado da hipotenusa mais a soma dos quadrados dos catetos. Então, potência aparente ao quadrado igual a potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado. Então, agora vamos fazer alguns exemplos, pessoal. Dado o circuito a seguir, determine as correntes de fase e de linha em notação polar. A impedância ZL vale, as impedâncias ZL valem 10 mais J8 ohms. Então aqui temos um circuito, as cargas ligadas em triângulo, né? Temos esses ZLs, que são as impedâncias de cada fase, né? Ou melhor, a impedância da carga. E a tensão de linha desse circuito é 133 volts. Então a primeira coisa aqui, ó, a gente sabe que ZL vai ser igual a Z1, que vai ser igual a Z2, que vai ser igual a Z3, que é igual a 10 mais J8. Temos que converter isso aqui para polar para calcular a corrente. Tá? Então isso aqui vai nos representar 12,81 ângulo 38,66. Então a corrente 1 é a corrente, olhem só, da tensão que alimenta esta primeira impedância aqui, ó. Que essa aqui na realidade é a Z1. Então ela está sendo alimentada pela tensão de linha A e tensão de linha C. Então o CA. Então vai ser o CA dividido por Z1. Então essa aqui é 150 graus, né? Por aquela nossa tabelinha. Então 133 ângulo 150 dividido por 12,81, 38,66. Então isso vai nos dar uma tensão de fase de 10,38 ângulo 111,34 amperes. A tensão de linha AB alimenta esta outra aqui, que é a Z2. Nós vamos chamar de Z2. Então vai ser corrente 2 de fase 2, tensão de linha AB dividido por Z2. Então 133 ângulo 30, 12,81 ângulo 38,66. Então corrente 2, 10,38 ângulo negativo 8,66. Olhem só, aqui já dá para dar uma ideia que nós estamos indo pelo caminho certo. Os módulos das duas correntes deram idênticos, o que mudou foi o ângulo. Se vocês matematicamente olharem isso aqui, ó, vai dar uma diferença de 120 graus aproximadamente. E a corrente de fase 3 é a tensão que alimenta a impedância 3, que é essa de baixo aqui, ó, que é a linha B e a linha C, dividido por Z3. Então 133 ângulo 270 graus, dividido por 112,81, ângulo 38,66. Isso vai dar 10,38, ângulo 231,34. Vejam só, também deu o mesmo módulo. Então significa que a princípio fizemos o cálculo de maneira correta. Tá? Agora nós vamos determinar as correntes de linha. Tá? Então a corrente de linha A, né, é a I1 menos a I2. Assim, ó, pessoal, se nós adotarmos essa sequência que nós fizemos ali antes, a gente não precisa decorar a lei de Kirchhoff, né? Basta aplicar esse cálculo direto, sempre, tá? Então a corrente A vai ser a I1, que é 10,38 ângulo 111,34, menos 10,38 ângulo 8,66. Vejam só, aqui está em polar. Nós não podemos fazer uma subtração em polar. Temos que converter as duas correntes para retangular. Então já estão aqui as duas convertidas. Então vai ficar negativo 3,78 menos 10,26, que vai dar 14,04 negativo. 9,67 positivo menos negativo 1,56. Negativo com negativo fica positivo, então vai ficar 11,26. Agora convertemos para polar. 17,98
ângulo 141,35 graus. A corrente de linha B é I2 menos I3. Então, 10,38 ângulo negativo 866 menos 10,38 ângulo 231,34 graus. Convertendo para retangular, fica 10,26 menos J 1,56 menos, abre parênteses, negativo 6,48 menos J 8,11. Então agora fazendo o cálculo, então vai ficar 10,26 menos negativo 6,48. Então vai ficar positivo. Então fica 16,72. Negativo 1,56 menos negativo 8,11, que vai menos com menos ficar mais. Então vai ficar mais J 6,55. Em polar, 17,98, ângulo 21,37. Olhem só, os módulos deram idênticos de novo, então significa que o nosso cálculo está indo corretamente. Corrente C, I3 menos I1, então 10,38, ângulo 231,37 graus, menos 10,38, ângulo 111,34. Então convertemos para retangular de novo, então vai ficar negativo 6,48 menos negativo 3,78, menos com menos fica mais de novo, né? Então vai ficar negativo 2,7. Negativo J 8,11 menos J 9,67. Então vai ficar menos J 17,78. Convertendo para polar, 17,98 ângulo negativo 98,63. Vejam só, as três impedâncias deram o mesmo módulo. Se nós fizermos uma prova real, tá, para sabermos se deu certo mesmo, nós temos que dividir esse valor aqui por raiz de 3. Tem que retornar o valor lá do slide anterior, né? Vai ter que dar a mesma corrente de fase. Então, vamos fazer aqui 17,98 dividido por raiz de 3. 10,38, que era o valor que nós tínhamos encontrado antes. Tá? Um outro exemplo aqui, pessoal. Um circuito trifásico triângulo possui ligado entre cada uma das linhas impedâncias idênticas de 70 ângulo menos 60 graus ohm. A tensão de linha vale 380 volts. Determine os módulos das correntes de fase e de linha, bem como o fator de potências ativa, reativa e aparente totais. Então essa aqui pede bastante coisa, mas aqui só pede o módulo das correntes, não é necessário calcular com ângulos, tá? Então o módulo das correntes é igual à corrente de fase, que é o L, né, a tensão de linha, por valor de uma das impedâncias. Como aqui já está tudo fornecido, ó, 380 volts e a impedância, o módulo da impedância vale 70 ohms, então é lei de Ohm direto, né? 380 dividido por 70. Dá 5,43 amperes de corrente de fase. A corrente de linha é corrente de fase vezes raiz de 3. Então vai ser raiz de 3 vezes 5,43, que vai dar 9,41. Fator de potência é o cosseno do ângulo da impedância. Então cosseno de menos 60, que vai dar 0,5. Como o ângulo é negativo, é capacitivo. Tá? Colocamos o cap aqui para identificar que é capacitivo. Potência aparente é raiz de 3, o L vezes L. Então a corrente de linha é 9,41 e a tensão de linha 380. Então substituímos aqui na equação e vamos obter 6.193,5 VA. Potência ativa, não precisamos fazer o UVZ de novo, né? Podemos pegar a potência aparente total, já que já temos aqui.
Então a potência ativa é potência aparente total vezes o fator de potência. O cosseno φ 6.193,5 vezes 0,5. Então vai dar 3.096,7 watts. E a potência reativa podemos fazer de modo similar. Poderíamos ter usado o teorema de Pitágoras, mas também dá para usar este método aqui. Tá? Então vai ficar 6.193,5 vezes seno de 60. Aqui acontece o seguinte, pessoal. Como nós estamos fazendo por esse método, vai dar esse seno de menos 60 vai dar negativo. Então o resultado a gente não vai representar como negativo, a gente vai representar ele como sendo capacitivo. Se fosse uma soma de potências reativas, nós aí usaríamos o sinal de menos na soma, mas aqui não há necessidade. Então a potência reativa vai ficar 5.363,7, capacitivo, porque isso aqui daria negativo, né? Então era isso aí, pessoal. Então vocês podem continuar agora trabalhando na nova lista de exercícios, tá? Então essa aqui é a primeira parte de circuito triângulo. Próxima aula veremos a segunda parte, que tratará de circuito triângulo desequilibrado. Então, bom trabalho, pessoal, e qualquer situação podem relatar aí no Classroom. Obrigado.